Antes de começar, já se inscreva, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também está vivendo uma fase estranha, silenciosa, mas profundamente transformadora. Muita gente interpreta os sinais da elevação como atraso, confusão, isolamento ou até perda. Mas Napoleon Hill já ensinava de formas diferentes que toda mudança real de destino exige primeiro uma mudança de padrão mental, emocional e vibracional. E essa mudança quase nunca parece confortável no início. Ela parece ruptura, parece pressão, parece um ambiente que não combina mais com você. Parece uma antiga versão sua, implorando para sobreviver, enquanto uma nova identidade tenta nascer. Então, preste muita atenção, porque talvez o que está acontecendo com você não seja um castigo. Talvez seja o indício mais forte de que o seu padrão está sendo elevado e sua vida está saindo do nível antigo. Existe uma diferença brutal entre desejar mais e estar sendo preparado para sustentar mais. Quase todo mundo deseja prosperidade. Quase todo mundo diz querer evolução. Quase todo mundo afirma que está pronto para viver outro nível. Mas quando o padrão começa a ser elevado de verdade, a maioria recua porque não entende os sinais. A pessoa pensa que está perdendo quando na verdade está sendo reposicionada. Ela pensa que foi esquecida quando na verdade está sendo refinada. Ela pensa que a vida está vazia, quando na verdade o excesso de ruído foi retirado para que um novo comando interno seja instalado. É por isso que tanta gente abandona a própria transição, não porque faltou capacidade, mas porque faltou interpretação. E hoje eu quero te dar exatamente isso: interpretação, clareza, direção. Porque quando você entende os sinais, você para de lutar contra o processo que foi enviado para te promover. Napoleon Hill falava sobre propósito definido, autossugestão, persistência, decisão, ambiente mental e identidade. Mas por trás de tudo isso, existe uma força silenciosa que pouca gente percebe. Você não entra em uma nova realidade apenas porque quer. Você entra quando se torna compatível com ela. E compatibilidade não é uma frase bonita. Compatibilidade é padrão, é estrutura. É a soma dos pensamentos que você repete, das emoções que você alimenta, das escolhas que você tolera, das conexões que você preserva, dos limites que você aceita e da imagem interna que você sustenta sobre quem você é. Quando esse padrão começa a subir, sua antiga vida começa a reagir, algumas portas fecham, algumas pessoas se afastam, alguns desejos perdem a força, certas distrações que antes te dominavam já não conseguem mais te prender da mesma forma, e isso assusta. Porque durante um tempo você fica sem prazer no velho e ainda sem posse completa do novo. Esse é um dos territórios mais desconfortáveis da transformação, mas também é um dos mais sagrados. Então hoje eu vou te mostrar 16 indícios de que o seu padrão está sendo elevado. E talvez você perceba que aquilo que você chamou de fase ruim, na verdade era fase de recalibração. Talvez você entenda por que algumas coisas perderam o brilho. Talvez você descubra por que certos ambientes têm te cansado tanto. Talvez você perceba por que a sua mente não consegue mais se contentar com a versão antiga da sua realidade. E no meio deste vídeo, eu quero que você me conte nos comentários se você já sentiu algum desses sinais na própria pele, porque isso ajuda outras pessoas a entenderem que elas não estão enlouquecendo. Elas estão mudando de frequência. E quem entende isso atravessa essa fase com mais força, mais paz e mais consciência. O primeiro indício de que seu padrão está sendo elevado é que aquilo que antes te distraía, agora começa a te cansar. Isso é muito importante, porque uma das formas mais claras de saber que houve mudança interna é perceber que os velhos anestésicos perderam efeito.
Conversas vazias já não o entretêm como antes. Ambientes superficiais passam a sugar sua energia. Certos conteúdos, certos hábitos, certas piadas, certos comportamentos que antes pareciam normais, agora provocam um desconforto difícil de explicar. E muita gente erra aqui, porque pensa que está ficando chata, amarga ou antissocial. Não. Em muitos casos, você só está deixando de ser compatível com o que antes servia para te manter adormecido. Seu padrão está subindo, e aquilo que alimentava a sua versão antiga já não consegue mais alimentar a nova. Isso é um sinal excelente. Porque quem continua se divertindo no próprio atraso dificilmente percebe que está preso. Mas quem começa a sentir incômodo já foi tocado por uma nova exigência interna. O segundo indício é que você começa a sentir mais solidão, mesmo cercado de pessoas. Isso acontece porque a elevação de padrão não é primeiro um movimento externo, é interno. E quando o interno muda antes do externo, você entra em um espaço temporário onde pouca gente consegue te acompanhar. Você ainda está nos mesmos lugares, às vezes com as mesmas pessoas, na mesma rotina, com os mesmos compromissos, mas dentro de você algo já não cabe mais naquela estrutura. Então surge uma sensação estranha de deslocamento. Você conversa, sorri, responde, participa, mas sente que parte de você está em transição. Como se a sua mente já estivesse sendo puxada para outra altitude. Essa solidão não é necessariamente rejeição. Muitas vezes, ela é sinal de reposicionamento. Você não está ficando sem conexão. Você está saindo de conexões baseadas em frequência baixa, hábito automático ou identidade vencida. E até que novas alianças compatíveis surjam, o silêncio cresce. Napoleon Hill já dizia que pensamento dominante molda circunstâncias dominantes. Quando seu pensamento dominante muda, suas companhias também começam a ser filtradas, mesmo antes de você entender tudo racionalmente. O terceiro indício é que você está mais sensível ao que tolera. Coisas que antes você aceitava por costume, agora parecem pesadas. Falta de respeito te cansa mais rápido. Desorganização alheia te afeta mais. Promessas vazias incomodam. Pequenas deslealdades já não passam despercebidas. Você começa a notar como certos comportamentos drenam sua força e atrasam sua paz. Isso não é frescura, isso é refinamento. Quando o padrão está sendo elevado, sua tolerância ao que desvaloriza sua energia diminui. E isso é essencial, porque prosperidade não combina com permissividade sem critério. Uma pessoa que aceita qualquer ambiente, qualquer tratamento, qualquer bagunça emocional e qualquer ciclo repetitivo está dizendo ao subconsciente que ainda opera em modo de escassez de valor. E o subconsciente responde confirmando aquilo que você aceita. Quando você eleva o padrão, começa a perceber com mais clareza o preço invisível das coisas. E essa percepção já é parte da mudança. O quarto indício é que certas perdas começam a fazer mais sentido depois de um tempo. No início dói, no início confunde, no início parece injusto. Uma oportunidade não vai para frente, uma relação muda, um projeto trava, um convite desaparece, um plano que parecia perfeito perde força. Só que depois, olhando com mais distância, você percebe que aquilo que saiu não sustentaria a vida que está sendo preparada. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Nem toda porta fechada foi atraso. Algumas foram proteção, algumas foram poda, algumas foram limpeza de rota, algumas foram simplesmente incompatibilidade entre seu novo padrão e uma estrutura que só funcionaria enquanto você permanecesse pequeno. Napoleon Hill falava muito sobre fracasso temporário. O fracasso temporário não é o fim da obra, é a parte da obra que testa se você tem visão suficiente para não idolatrar o estágio atual.
Quando o padrão sobe, a vida às vezes remove o que parecia importante para abrir espaço ao que é coerente. O quinto indício é que você começa a sentir urgência em se organizar por dentro. Não é apenas vontade de ganhar dinheiro, melhorar de vida ou conquistar algo externo. Você sente uma necessidade crescente de limpar a mente, alinhar a rotina, rever os pensamentos, vigiar as emoções, corrigir hábitos, melhorar sua fala, fortalecer sua disciplina e ser mais verdadeiro consigo mesmo. Isso é enorme, porque a maioria das pessoas quer resultados sem reestruturação, quer colheita sem sistema, quer abundância sem governo interno. Mas quando o seu padrão está sendo elevado, você começa a entender intuitivamente que a sua vida externa não subirá de forma consistente se sua estrutura interna continuar desordenada. Então, você passa a valorizar mais silêncio, mais clareza, mais foco, mais coerência. Você começa a sentir que já não pode se dar o luxo de desperdiçar energia em qualquer direção. Isso não significa rigidez fria, significa maturidade vibracional. Significa consciência de que cada pensamento repetido é uma instrução, cada hábito mantido é uma assinatura e cada dia mal conduzido reforça ou enfraquece sua próxima realidade. O sexto indício é que a sua ambição fica menos barulhenta e mais séria. Esse ponto é profundo. Em fases antigas, a pessoa fala muito sobre o que quer conquistar. Ela anuncia, justifica, se explica, tenta convencer, tenta impressionar, tenta se validar pela promessa do futuro. Mas quando o padrão começa a subir, algo muda. Você fala menos e observa mais. Você se expõe menos e protege mais. Você para de buscar aplauso prematuro e passa a valorizar construção silenciosa. Não porque perdeu brilho, mas porque ganhou profundidade. Você entende que energia dispersa enfraquece manifestação. Você entende que nem toda visão precisa de plateia. Você entende que o mundo não precisa aprovar a semente que ainda está debaixo da terra. Napoleon Hill valorizava decisão rápida e manutenção firme de propósito. Quem está com o padrão sendo elevado aprende a não desperdiçar força em explicações desnecessárias. A pessoa trabalha mais na raiz e fala menos na superfície. E isso confunde muita gente. Porque o silêncio de quem está amadurecendo parece fraqueza para quem só reconhece movimento quando ele faz barulho. O sétimo indício é que você começa a ser testado justamente naquilo que está tentando elevar. Se você quer prosperidade, aparecem tentações de escassez. Se quer paz, surgem provocações emocionais. Se quer disciplina, o corpo pede fuga. Se quer confiança, a realidade parece te desafiar. Isso acontece porque elevação verdadeira precisa se tornar estável. E estabilidade só nasce quando o novo padrão é testado sob pressão. Muita gente acha que está retrocedendo porque o problema reaparece. Mas nem sempre é retrocesso. Às vezes é prova de fixação. A vida não está perguntando se você sabe falar sobre o novo padrão. Está perguntando se você sabe permanecer nele quando tudo ao redor tenta puxar você de volta. Esse é o ponto em que muitos desistem, porque imaginavam que evolução seria só alívio, só confirmação, só facilidade. Não. Muitas vezes a confirmação da mudança vem na forma de resistência. O ambiente reage, a antiga identidade reage. As pessoas acostumadas com sua velha versão reagem. E você precisa decidir se vai interpretar isso como ataque ou como evidência de que algo realmente está mudando. O oitavo indício é que você começa a sentir mais claramente o valor do tempo. Antes, horas eram desperdiçadas sem grande peso. Dias sumiam. Semanas eram engolidas por distrações, improvisos, reações e cansaço repetido. Mas quando o padrão está sendo elevado, nasce uma consciência mais forte de que tempo não é só duração. Tempo é direção condensada.
tempo é vida sendo convertida em destino. Você passa a sentir incômodo quando percebe desperdício contínuo. Não por neurose, mas porque dentro de você existe uma sensação nova de chamado. Como se uma parte mais madura dissesse: você já demorou demais para aceitar o tamanho do que pode construir. Você já passou tempo demais reduzindo a própria força. Você já entregou atenção demais ao que não devolve crescimento. Essa percepção pode vir acompanhada até de certo arrependimento, mas use isso com sabedoria, não para culpa, para decisão. O tempo se torna sagrado quando você entende que cada repetição diária está escrevendo a biografia da sua próxima fase. E aqui eu quero te fazer uma pergunta importante para você responder nos comentários. Qual desses sinais você já percebeu na sua vida? Foi o cansaço com certas distrações? Foi a sensação de solidão mesmo no meio de pessoas? Foi a urgência de se organizar por dentro? Foi o aumento dos testes justamente na área em que você quer crescer? Escreve nos comentários, porque quando você nomeia o processo, você perde menos força lutando contra ele. E quando outras pessoas leem, elas também entendem que não estão quebradas. Estão sendo reposicionadas. O nono indício de que seu padrão está sendo elevado é que a sua paz começa a valer mais do que a sua necessidade de agradar. Esse é um divisor silencioso. Durante muito tempo, muitas pessoas traem a própria direção para manter aprovação, evitar conflito, preservar vínculos frágeis ou continuar pertencendo a ambientes que já não combinam com a alma. Só que chega um momento em que o preço disso fica alto demais. Você percebe que toda vez que se diminui para ser aceito, alguma coisa em você enfraquece. Toda vez que diz sim, querendo dizer não, sua energia perde consistência. Toda vez que finge concordar para não desagradar, você reforça a velha identidade que sobrevivia pela adaptação excessiva. Quando o padrão sobe, você começa a honrar mais sua paz do que sua antiga necessidade de ser compreendido por todos. E isso não te torna arrogante, te torna alinhado, porque prosperidade real exige fronteira emocional, exige clareza de quem pode permanecer perto da sua energia e de quem só sabia te acessar quando você estava menor. O 10º indício é que você começa a perceber que sua fé precisa deixar de ser emocional e se tornar estrutural. Muita gente tem fé quando está inspirada. Tem fé quando tudo parece promissor. Tem fé quando sente arrepios, entusiasmo, sinais externos ou pequenas confirmações. Mas isso ainda é uma fé muito dependente do momento. Quando seu padrão começa a ser elevado, você é empurrado para uma fé mais profunda. Uma fé que permanece mesmo sem aplauso, mesmo sem prova imediata, mesmo sem resultado instantâneo. É a fé da continuidade. É a fé que Napoleon Hill chamaria de convicção alimentada por repetição mental, propósito definido e persistência aplicada. Você para de querer sentir para depois acreditar. E começa a acreditar de modo tão estável que sua maneira de sentir e agir passa a seguir essa crença. Isso muda tudo, porque a realidade externa demora um pouco para acompanhar a mudança interna. E nesse intervalo, só permanece firme quem aprendeu a transformar fé em padrão e não em emoção passageira. O 11º indício é que você começa a enxergar com mais clareza onde estava se sabotando com aparência de humildade. Esse ponto é forte, porque muita autossabotagem se esconde atrás de palavras bonitas. A pessoa diz que não quer muito, diz que está satisfeita com pouco, diz que não faz questão, diz que riqueza não é prioridade, diz que prefere não sonhar alto para não se decepcionar. Mas no fundo, muitas vezes, isso não é paz. É medo. Medo de tentar e falhar. Medo de crescer e ser criticado. Medo de prosperar e perder vínculos. Medo de ganhar mais e ser obrigado a se tornar mais disciplinado.
Quando o padrão está sendo elevado, essas máscaras internas começam a cair. Você percebe que em vários momentos chamou de prudência aquilo que era retração. Chamou de simplicidade aquilo que era bloqueio. Chamou de paciência aquilo que era adiamento. E essa percepção dói, mas liberta, porque nomear o engano é o início do rompimento, e ninguém sustenta uma vida extraordinária enquanto continuar romantizando o próprio limite. O 12º indício é que você começa a desejar menos fuga e mais construção. Isso é lindo de observar. Em vez de sonhar apenas com escape, você passa a pensar em estrutura. Em vez de querer sumir, começa a querer consolidar. Em vez de imaginar atalhos mágicos, passa a valorizar processos que funcionam. Sua mente começa a amadurecer. Você entende que liberdade sem base vira instabilidade, que abundância sem disciplina vira desperdício, que conquista sem identidade vira acidente passageiro. Então algo em você muda de posição. Você deixa de buscar apenas alívio e passa a buscar consistência. Isso não elimina o cansaço, não elimina a vontade de descansar, mas muda a direção da sua força. Você não quer mais apenas sair do problema. Você quer se tornar alguém que não volta para o padrão que criou o problema. Isso é elevação real. E é nesse ponto que muita coisa começa a virar. Porque o universo responde de forma diferente quando percebe que você não está apenas querendo ganhar algo, mas está disposto a se tornar compatível com aquilo. Este é só o começo da sua transformação dentro deste roteiro. Na próxima parte, eu vou aprofundar os próximos indícios e entrar em sinais ainda mais silenciosos. Aqueles que quase ninguém percebe, mas que revelam que uma nova identidade já está sendo formada dentro de você. E quando essa identidade se consolida, a prosperidade deixa de ser uma esperança distante e começa a virar consequência inevitável. O 13º indício de que seu padrão está sendo elevado é que você começa a perceber o peso invisível das pequenas concessões. Antes, certas escolhas pareciam irrelevantes. Um pensamento negativo repetido aqui. Uma promessa quebrada para si mesmo ali. Um dia inteiro entregue ao improviso. Uma conversa interna derrotista. Um hábito que sabota seu foco. Um ambiente que rouba sua energia. Tudo isso parecia pequeno demais para importar, mas quando o padrão está subindo, sua percepção muda. Você entende que a grande ruína raramente começa grande. Ela começa em pequenas permissões constantes. Começa em microtraições que se tornam rotina. Começa em detalhes que o olhar antigo ignorava. E essa nova sensibilidade não é exagero, é maturidade. É leitura fina, é visão de estrutura. Porque quem quer uma vida elevada precisa aprender a respeitar o poder das pequenas decisões. O destino quase nunca muda em um único gesto dramático. Ele muda no acúmulo silencioso do que você aceita, do que você repete e do que você reforça quando ninguém está olhando. Napoleon Hill falava de hábito, repetição, autodisciplina, propósito definido. Tudo isso aponta para a mesma verdade. A vida grande nasce de padrões pequenos, mantidos com seriedade. O 14º indício é que você começa a sentir uma estranha mistura de desconforto e esperança ao mesmo tempo. Isso confunde muita gente. Porque a pessoa acha que, se estivesse realmente evoluindo, sentiria só paz, só confiança, só segurança plena. Mas a elevação real quase sempre mistura duas sensações. De um lado, desconforto, porque sua velha estrutura não consegue mais sustentar a nova consciência. Do outro, esperança, porque algo dentro de você já reconhece que existe mais. Você sente incômodo com o lugar atual, mas também sente um chamado inexplicável para continuar. Às vezes, você nem consegue explicar para os outros. Só sabe que parar
já não parece possível. Recuar parece pesado. Voltar ao antigo padrão parece sufocante. Você ainda não enxerga tudo com nitidez, mas sabe que existe um movimento acontecendo. Esse tipo de esperança não é euforia rasa. É um conhecimento interno silencioso. É como se sua alma já tivesse recebido uma mensagem que sua mente ainda está tentando traduzir. E quando isso acontece, você precisa honrar esse sinal. Porque nem toda convicção chega gritando. Algumas chegam como uma certeza serena que se recusa a desaparecer. O 15º indício de que seu padrão está sendo elevado é que sua consciência se torna mais exigente com a verdade. Você para de conseguir mentir para si mesmo com a mesma facilidade. Isso é enorme. Porque durante anos, muitas pessoas sustentam narrativas que as mantêm presas. Dizem que não conseguem, quando na verdade não sustentaram por tempo suficiente. Dizem que não têm oportunidade, quando na verdade dispersam toda a chance que aparece. Dizem que não nasceram para prosperar, quando na verdade nunca treinaram a mente para suportar expansão. Dizem que querem paz, mas continuam alimentando guerra interna diariamente. Dizem que desejam mudança, mas preservam hábitos que adoram a permanência. Quando o padrão está sendo elevado, essas distorções começam a incomodar profundamente. Você percebe com mais clareza quando está usando desculpas para proteger o conforto da versão antiga. E isso pode até machucar, porque ninguém gosta de ver com nitidez a própria incoerência. Mas esse é um dos sinais mais nobres da mudança. A verdade começa a te visitar com mais frequência. E quando você aprende a suportar essa visita sem fugir, sua vida começa a ganhar base. O 16º indício é que você sente que não pode mais tratar sua vida como algo improvisado. Esse talvez seja um dos sinais mais fortes de todos. Porque a pessoa percebe que já não dá mais para viver no automático, reagindo a urgências, obedecendo ao humor do dia, deixando a mente solta, a energia dispersa e o destino nas mãos do acaso. Surge uma compreensão mais adulta, mais alta, mais séria. Você começa a sentir que sua vida precisa de comando, precisa de direção, precisa de escolha, precisa de repetição intencional, precisa de um centro. E quando esse sentimento aparece, a sua relação com tudo muda. Com o tempo, com o dinheiro, com a palavra, com a rotina, com os relacionamentos, com o foco, com a fé. Você deixa de tratar seu futuro como hipótese e começa a tratá-lo como construção. E é exatamente aqui que muitos destinos começam a ser reescritos. Não no entusiasmo do primeiro dia, mas no momento em que a pessoa decide parar de viver como alguém à deriva e assume o próprio governo interno. Agora, perceba uma coisa muito importante. Esses 16 indícios não são apenas uma lista bonita para te emocionar. Eles são um espelho. Eles mostram que a elevação do padrão não acontece primeiro quando o dinheiro aumenta, quando a casa muda, quando a agenda lota de oportunidades ou quando as pessoas reconhecem sua transformação. Tudo isso pode vir depois. Mas antes vem a mudança de estrutura, antes vem o refinamento interno, antes vem a limpeza da tolerância, antes vem o desconforto com o que antes parecia normal. Antes vem a maturidade de perceber que prosperidade não é um presente jogado sobre uma mente desorganizada. Prosperidade é uma consequência sustentada por compatibilidade. E é aqui que Napoleon Hill permanece tão poderoso. Porque ele nunca tratou riqueza apenas como dinheiro. Ele tratou riqueza como resultado da organização da mente, da definição de propósito, da persistência disciplinada, da decisão firme, do ambiente mental correto e da capacidade de sustentar internamente aquilo que se deseja externamente. Só que existe um ponto que quase ninguém percebe. Quando seu padrão está sendo elevado, o mundo nem sempre vai te aplaudir imediatamente.
Às vezes, ele vai te testar, vai te provocar. Vai parecer que certas coisas pioraram. Vai parecer que você está mais sensível, mais deslocado, mais cansado, mais silencioso, mais seletivo. E aí vem o perigo. O perigo de interpretar refinamento como fraqueza. O perigo de interpretar poda como perda absoluta. O perigo de interpretar silêncio como abandono. O perigo de interpretar teste como retrocesso. É por isso que esse momento exige consciência. Porque quem não entende o processo tenta se curar daquilo que, na verdade, era sinal de crescimento. A pessoa tenta voltar a caber onde já não cabe. Tenta reviver desejos que já perderam a raiz. Tenta reativar conexões que serviam à versão antiga. Tenta se anestesiar para não encarar a transição. E aí, ela interrompe o próprio avanço. Preste muita atenção nisso agora. Nem todo desconforto é sinal de que algo está errado. Em muitos casos, o desconforto é simplesmente o barulho da antiga estrutura rachando. E isso dói, porque o ser humano se acostuma até com aquilo que o limita. A mente cria familiaridade. O corpo se adapta. O emocional aprende a sobreviver em padrões baixos. Então, quando a elevação começa, existe uma parte sua que interpreta essa mudança como ameaça. Essa parte diz para você voltar ao conhecido, voltar ao previsível, voltar ao antigo nível de ambição, voltar ao tipo antigo de conversa, voltar ao tipo antigo de entretenimento, voltar ao modo antigo de pensar. É aí que decisão vira ponte. Você precisa decidir a favor da sua expansão, mesmo antes de sentir total conforto nela. Precisa continuar alinhando sua mente, mesmo quando a velha identidade implora por repetição. Precisa aprender a sustentar o novo padrão antes de vê-lo completamente manifestado. Essa é uma das chaves mais altas da transformação. Napoleon Hill insistia na importância da decisão e da persistência, porque entendia algo que muitos ignoram. A vida não recompensa apenas desejo. Ela responde à constância de uma identidade. Uma pessoa pode querer muito prosperar e ainda assim viver presa, porque seu padrão interno continua acostumado ao medo, à desculpa, à dispersão, à necessidade de aprovação, à tolerância com o que a diminui e à falta de governo sobre si mesma. Quando o padrão sobe, esse conflito fica mais visível. Você começa a perceber onde ainda fala como alguém pequeno, onde ainda sente como alguém derrotado, onde ainda se move como alguém que espera ser salvo. E isso não é para gerar culpa, é para gerar ajuste, porque o objetivo nunca foi te condenar pela fase anterior. O objetivo é te mostrar que ela já não pode continuar comandando o seu destino. Talvez uma das partes mais difíceis dessa fase seja justamente a ausência de provas externas imediatas. Você sente que mudou internamente. Você percebe que já não tolera certas coisas. Você nota que sua mente está mais séria, sua energia mais seletiva, sua visão mais profunda. Mas a realidade ao redor ainda pode parecer a mesma por algum tempo. E esse intervalo testa sua fé de forma intensa. Porque a pessoa pensa, se eu estou mudando, por que tudo ainda parece tão parecido? A resposta é simples e profunda. Porque o visível quase sempre chega depois da consolidação invisível. Primeiro, a semente se organiza. Primeiro, a raiz se firma. Primeiro, a estrutura se forma debaixo da superfície. Só depois o resultado aparece de maneira evidente. O problema é que muita gente cava a semente emocionalmente todos os dias para ver se já cresceu. Não suporta o silêncio do processo. Não suporta o ritmo da construção. Não suporta a ausência temporária de aplauso. E por isso interrompe a própria colheita. Se o seu padrão está sendo elevado, você precisa desenvolver paciência estratégica. Não uma paciência passiva, mas uma paciência consistente, ativa, vigilante, alinhada.
A paciência de quem continua se tornando enquanto o resultado ainda está se aproximando. Existe também um detalhe que merece toda a sua atenção. Elevação de padrão não significa perfeição instantânea. Você ainda vai oscilar, ainda vai sentir medo em alguns dias, ainda vai se perceber cansado, confuso, sensível ou até tentado a voltar a velhos comportamentos. Só que agora há uma diferença. Você não consegue mais descansar totalmente dentro deles. A velha vida perdeu a capacidade de parecer lar. Você até pode tropeçar, mas algo dentro de você já sabe demais para permanecer cego por muito tempo. E isso é um grande sinal. Porque antes, você podia passar semanas, meses ou anos funcionando em piloto automático sem notar o próprio desvio. Agora não. Agora existe consciência. Agora existe desconforto construtivo. Agora existe um senso de chamado. E mesmo seus tropeços passam a carregar uma lição mais clara. A elevação do padrão não te transforma em alguém que nunca mais erra. Ela te transforma em alguém que não consegue mais errar sem perceber o custo. É por isso que esta fase precisa ser protegida. Você não está vivendo apenas um momento estranho. Você pode estar vivendo a construção silenciosa de um novo nível de vida. E tudo o que é silencioso corre risco de ser desrespeitado por quem só acredita no que já está pronto. Nem todo mundo vai entender sua seletividade. Nem todo mundo vai compreender seu recolhimento. Nem todo mundo vai respeitar seu novo compromisso com a paz, com o foco, com o crescimento e com a coerência. Algumas pessoas preferiam você na versão antiga, porque aquela versão era mais acessível, mais previsível, mais fácil de manipular, mais disposta a se adaptar para caber. Quando o padrão sobe, você naturalmente se torna menos disponível para desordem, menos compatível com mediocridade emocional e menos tolerante a ambientes que romantizam atraso. Isso muda a dinâmica de muitos relacionamentos. Por isso, cuidado para não chamar de arrogância o que na verdade é proteção de padrão. Cuidado para não chamar de frieza o que na verdade é discernimento. Cuidado para não chamar de orgulho o que na verdade é respeito pelo processo que está acontecendo dentro de você. E deixa eu te dizer algo com toda firmeza. Talvez o maior erro que alguém pode cometer nessa fase é buscar alívio em coisas que a versão antiga amava. Porque quando a pressão aumenta, a tendência humana é correr para o conhecido. Só que o conhecido nem sempre é seguro. Às vezes é apenas familiar. Você precisa discernir isso. Nem toda zona conhecida merece ser chamada de lugar certo. Algumas eram apenas prisões decoradas. Algumas eram apenas distrações organizadas. Algumas eram só formas elegantes de adiar sua transformação. Então, quando sentir o peso da transição, não corra automaticamente para o que anestesia. Corra para o que alinha. Corra para o que fortalece. Corra para o que limpa sua mente, organiza sua energia e reafirma sua direção. Essa escolha repetida constrói a sua nova realidade. Talvez você esteja pensando agora, tudo bem, eu reconheci muitos desses sinais, mas o que eu faço com isso na prática? Primeiro, respeite o processo. Pare de se chamar de perdido só porque não consegue mais viver como antes. Segundo, registre o que mudou em você. Escreva, nomeie. Observe seus novos incômodos, seus novos desejos, seus novos limites, sua nova relação com tempo, paz, ambiente e verdade. Terceiro, pare de se expor demais durante a construção. Nem toda transição precisa de explicação pública. Quarto, fortaleça hábitos que sustentem clareza. Silêncio, leitura, oração, reflexão, organização, repetição de pensamentos alinhados, disciplina mínima diária. Quinto, remova o que insiste em puxar você para baixo. Nem sempre de forma abrupta, mas com firmeza.
Sexto, lembre-se todos os dias de que o padrão elevado ainda é vulnerável no início. Então proteja-o como quem protege uma chama em dia de vento. E no meio de tudo isso, existe uma verdade que eu quero deixar acesa dentro de você. Elevar padrão é, em muitos momentos, perder a capacidade de se contentar com menos do que sua alma já reconheceu como possível. Você pode até tentar voltar, pode até tentar se convencer de que estava exagerando, sonhando alto demais, exigindo demais, sentindo demais. Mas quando a visão certa te visita de verdade, algo muda para sempre. A alma que viu não consegue mais fingir que não viu. A consciência que despertou não consegue mais dormir do mesmo jeito. E esse é o início de muitas viradas. Não a virada barulhenta, não a virada cinematográfica, não a virada que aparece de um dia para o outro, mas a virada interna, que primeiro muda o modo como você pensa, depois muda o modo como você escolhe, depois muda o modo como você se posiciona e, por fim, muda o tipo de realidade que você sustenta. Na próxima parte, eu vou aprofundar o que acontece depois que esse novo padrão começa a se consolidar e por que tanta gente sabota a própria expansão justamente quando está mais perto de romper para outro nível. Porque existe uma fase perigosa entre perceber a mudança e conseguir sustentá-la. E se você entender essa fase, vai evitar erros que fazem muitas pessoas voltarem exatamente para a vida que estavam tentando deixar. Existe uma fase delicada em toda elevação de padrão, e quase ninguém fala dela com a seriedade que ela merece. É a fase em que você já não é a pessoa antiga por completo, mas ainda não conseguiu sustentar plenamente a nova versão de si mesmo. É um território intermediário, um lugar invisível, psicológico, espiritual e emocional. E justamente por ser intermediário, ele confunde. Porque você olha para trás e percebe que muita coisa já não combina mais com você. Mas olha para frente e ainda não vê a nova realidade totalmente estabelecida. Então nasce uma tensão interna. E essa tensão faz muita gente achar que está falhando, quando na verdade está atravessando a ponte mais importante da transformação. Napoleon Hill ensinava que a transição entre desejo e realização exige um tipo específico de persistência mental, porque o ser humano tende a abandonar a construção quando ainda não consegue ver a obra pronta. Só que essa fase não é sinal de fracasso. Ela é o laboratório da sustentação. É onde a sua nova identidade deixa de ser apenas inspiração e começa a virar estrutura. Muita gente acha que a virada acontece quando surgem os resultados. Mas a virada real acontece antes, quando você começa a impedir a antiga mentalidade de comandar suas decisões diárias. Esse é o ponto decisivo, porque um novo padrão não se consolida no discurso. Ele se consolida nas escolhas repetidas sob circunstâncias imperfeitas. Você pode sentir medo e ainda assim agir como alguém mais alinhado. Pode sentir dúvida e ainda assim preservar disciplina. Pode não ter todas as provas externas e ainda assim recusar voltar ao velho padrão. E esse tipo de fidelidade é poderoso. O problema é que, justamente quando você começa a crescer por dentro, a antiga estrutura tenta negociar sua volta. Ela não aparece sempre de forma dramática. Às vezes, ela volta em pensamentos aparentemente inocentes. Volta na vontade de relaxar justamente no que estava funcionando. Volta em pequenas concessões que parecem inofensivas. Volta em distrações velhas com nova maquiagem. Volta em pessoas, hábitos, desculpas e ambientes que surgem com cara de conforto, mas na prática querem apenas reativar sua frequência antiga. É por isso que tanta gente sabota a própria expansão quando está perto de romper.
porque ela interpreta a tensão da travessia como um sinal de que precisa recuar, quando na verdade precisa aprofundar. A pessoa pensa que, se a nova fase fosse realmente para ela, tudo estaria leve o tempo todo. Não. Em muitos casos, o peso que você sente não é oposição ao seu crescimento, é adaptação ao seu crescimento. É como um músculo sendo exigido em outro nível. É como uma mente aprendendo a suportar mais responsabilidade, mais clareza, mais coerência e mais verdade. E aqui existe uma diferença essencial entre sofrimento inútil e desconforto evolutivo. Sofrimento inútil é continuar preso ao que te apequena. Desconforto evolutivo é suportar o atrito necessário para não voltar a ser menos do que você já entendeu que pode ser. Um dói para te manter pequeno. O outro incomoda para te expandir. Saber distinguir essas duas coisas muda tudo. Uma das formas mais comuns de sabotagem nessa fase é a nostalgia seletiva. A mente começa a romantizar o antigo. Você lembra da fase passada e enxerga apenas o alívio imediato que ela oferecia, esquecendo o preço silencioso que cobrava. Você sente vontade de voltar a certos ambientes porque eles pareciam mais leves, mas esquece o quanto drenavam sua energia depois. Você considera retomar certas conexões porque nelas existia familiaridade, mas esquece o quanto sua verdade precisava se encolher para caber ali. Você pensa em diminuir o ritmo da sua organização interna porque o improviso parecia menos exigente, mas esquece o quanto ele mantinha sua vida desgovernada. A mente faz isso para tentar preservar o conhecido. E é por isso que consciência é tão importante. Nem tudo o que parece confortável merece ser recuperado. Nem tudo o que te deu prazer merece te receber de volta. Nem tudo o que te ofereceu abrigo no passado pode acompanhar a elevação do seu padrão. Às vezes, a nostalgia não é sinal de chamado, é teste de discernimento. Outra sabotagem comum acontece quando a pessoa começa a buscar validação externa cedo demais. Ela está em transformação, mas ainda vulnerável. Está construindo uma nova base, mas essa base ainda está fresca. Então, em vez de aprofundar o processo, ela sai mostrando tudo, falando demais, tentando receber confirmação, tentando ser reconhecida antes da hora, tentando fazer com que os outros confirmem uma identidade que ainda precisa ser consolidada silenciosamente por dentro. Isso enfraquece o processo. Não porque seja errado compartilhar algo bom, mas porque existe fase de semente e existe fase de fruto. A semente precisa de proteção. O fruto pode suportar exposição. Quem se expõe cedo demais corre o risco de trocar construção por performance. E performance, quando entra cedo demais, desvia a energia. Napoleon Hill falava sobre guardar conselhos, escolher bem de quem ouvir opinião, evitar influências negativas e proteger o propósito definido. Isso continua atual demais. Nem todo olhar ajuda, nem toda opinião soma, nem toda presença merece acesso ao que ainda está nascendo dentro de você. Existe também a sabotagem da pressa espiritualizada. A pessoa entende que está mudando, reconhece sinais internos, sente uma nova visão surgindo, mas quer que tudo se manifeste com velocidade máxima. Quer pular etapas, quer transformar refinamento em espetáculo imediato. Quer que a nova identidade já venha acompanhada de prova financeira, prova social, prova emocional, prova material, prova em todos os campos ao mesmo tempo. E quando isso não acontece no ritmo esperado, ela desanima. Só que a pressa também pode ser uma forma sofisticada de desconfiança. Porque quem tem pressa demais, muitas vezes, no fundo, ainda não acredita totalmente no processo. Precisa de evidência constante para continuar. Precisa de movimento visível para não duvidar.
e isso enfraquece a estabilidade. O padrão elevado precisa aprender a caminhar mesmo sem recompensa instantânea. Precisa aprender a continuar mesmo sem espetáculo. Precisa aprender a se manter fiel à direção antes que o ambiente inteiro confirme essa direção. Esse é o tipo de maturidade que separa entusiasmo de construção. E há uma sabotagem ainda mais sutil: tentar levar para o novo nível a mesma estrutura emocional que sustentava o antigo. Isso é impossível. Você não entra em uma realidade mais elevada com o mesmo nível de desordem interna. Não sustenta a expansão com a mesma carência emocional. Não governa a abundância com a mesma imaturidade. Não constrói paz com a mesma dependência de aprovação. Não mantém constância com a mesma dispersão mental. Em algum momento, a pessoa precisa aceitar que não basta querer outra vida. É preciso aceitar outra responsabilidade sobre si. Esse é um dos pontos mais ignorados na busca por prosperidade. Muita gente quer a recompensa da expansão, mas não quer a exigência da expansão. Quer o resultado, mas resiste ao refinamento. Quer a colheita, mas negocia com tudo o que enfraquece a semente. E por isso vive ciclos, avança um pouco, regride, se anima, dispersa, vê sinais, sabota, recomeça. Esse vai e volta não é falta de potencial, é falta de estrutura suficiente para sustentar o que já começou a se aproximar. Quando o seu padrão começa a se consolidar de verdade, algumas mudanças muito específicas começam a acontecer. Primeiro, você para de discutir tanto com a realidade e começa a assumir mais comando sobre sua resposta a ela. Isso é enorme, porque a pessoa antes reativa vive explicando por que não consegue, por que é difícil, por que os outros atrapalham, por que o ambiente pesa, por que a história anterior feriu, por que a fase está ruim. Tudo isso pode até ser real, em parte. Mas a partir de certo ponto, continuar vivendo apenas como reagente vira prisão. A consolidação do novo padrão acontece quando você entende que talvez não controle tudo o que aconteceu, mas já precisa controlar com mais firmeza a forma como se posiciona diante do que acontece. Esse movimento te devolve poder. Você deixa de ser somente alguém afetado pela vida e passa a ser alguém que começa a dirigir a energia com que atravessa a vida. Segundo, você aprende a respeitar mais o invisível do que a ansiedade respeitava o imediato. Em outras palavras, você começa a valorizar o que está sendo construído por dentro, mesmo quando ainda não pode ser exibido por fora. Você entende que clareza mental é patrimônio, que coerência emocional é patrimônio, que autocontrole é patrimônio, que foco é patrimônio, que paz protegida é patrimônio, que fé estável é patrimônio. Isso muda completamente a forma como você mede progresso. Antes, talvez só contassem números, provas materiais, aplausos, resultados visíveis. Agora, você começa a perceber que tudo isso é muito mais consistente quando nasce de uma estrutura interna limpa. E essa mudança de valorização já é parte da prosperidade. Porque quem aprende a honrar o invisível prepara terreno para que o visível não seja só uma explosão passageira, mas algo durável. Terceiro, você começa a identificar mais rápido os vazamentos de energia. Isso é fundamental, porque não basta querer crescer, é preciso parar de vazar. Às vezes a pessoa ora, afirma, visualiza, planeja, sonha, estuda, trabalha, mas continua vazando força em conversas erradas, comparações desnecessárias, ressentimentos repetidos, distrações impulsivas, ambientes caóticos e hábitos que fragmentam sua atenção. Então ela sente que nunca sai do lugar. Só que crescer não é apenas adicionar coisas boas, é também interromper perdas constantes. Quando o padrão se consolida, você passa a perceber com mais nitidez onde sua energia morre antes de virar resultado. E a partir daí,
Começa a proteger melhor sua mente, seu tempo, sua paz e sua direção. Isso é maturidade de padrão. E quem desenvolve isso sobe de nível em silêncio, porque para de entregar combustível ao que o enfraquece. Quarto, você se torna menos dependente do humor para manter direção. Esse ponto parece simples, mas vale ouro. Muita gente só funciona quando está motivada, inspirada, descansada ou emocionalmente alinhada. Mas a vida não entrega grandes resultados apenas aos dias bonitos. Ela observa principalmente o que você faz nos dias comuns, nos dias confusos, nos dias cansados, nos dias em que o entusiasmo não está gritando dentro de você. A consolidação do padrão acontece quando você começa a agir com coerência, mesmo sem depender do estado emocional perfeito. Isso não quer dizer virar máquina. Quer dizer deixar de idolatrar a oscilação. Quer dizer não entregar o comando do destino ao humor da manhã. Quem quer prosperidade precisa desenvolver confiabilidade sobre si mesmo. Precisa ser alguém em quem a própria visão pode confiar. Quinto, você passa a sentir um compromisso maior com sua palavra. Não apenas a palavra dita aos outros, mas a palavra dita a si mesmo. Isso é transformador. Porque uma das maneiras mais silenciosas de destruir a autoconfiança é prometer constantemente para si e não cumprir. Dizer que vai começar e não começar. Dizer que vai manter e não manter. Dizer que vai cortar e não cortar. Dizer que vai honrar um novo padrão e, diante da primeira pressão, voltar ao velho. Toda vez que isso acontece, a mente aprende que sua própria palavra não é segura. E uma mente que não confia em si mesma sabota qualquer projeto grande. Quando o padrão se eleva de verdade, você começa a reconstruir esse crédito interno. Talvez não com promessas gigantes, mas com pequenas fidelidades repetidas. Você passa a cumprir mais do que anuncia, passa a manter mais do que promete, e isso vai devolvendo força à sua identidade. Agora deixa eu tocar num ponto profundo. Uma nova realidade não chega apenas porque você merece. Ela chega quando você consegue sustentá-la sem implodir por dentro. Isso pode soar duro, mas é libertador, porque tira você do campo da espera passiva e te coloca no campo do preparo consciente. Em vez de perguntar apenas quando a vida vai mudar, você começa a perguntar: quem precisa morrer dentro de mim para que eu consiga manter o que desejo? Que padrão precisa ser encerrado? Que desculpa precisa perder o direito de falar? Que desordem precisa ser organizada? Que tolerância precisa ser rompida? Que dependência emocional precisa ser curada? Que mentalidade precisa ser treinada? Que tipo de conversa interna precisa ser substituída? Essas perguntas são poderosas, porque não apenas pedem mudança, elas constroem compatibilidade com a mudança. Napoleon Hill entendia que riqueza duradoura não nasce do acaso, ela nasce de princípio. E princípio significa algo que continua verdadeiro mesmo quando a emoção muda. É por isso que, nesta fase, você não pode depender apenas de empolgação. Empolgação ajuda a começar, mas é a estrutura que faz continuar. E aqui entra uma chave que pode proteger completamente sua transição. Transforme sua nova fase em prática diária simples e repetível. Não tente sustentar tudo no heroísmo. Não faça do crescimento um evento dramático. Faça dele um sistema, um novo pensamento repetido de manhã, uma vigilância maior sobre suas palavras, uma decisão diária de proteger paz, um pequeno bloco de foco consistente, uma recusa firme a certos ambientes, uma reorganização prática do tempo, uma revisão honesta do que está te puxando para baixo, uma ação silenciosa na direção certa todos os dias. Quem pensa assim para de romantizar viradas e começa a construí-las. E eu quero te lembrar de uma coisa muito importante neste ponto do vídeo. Se você se identificou com essa mensagem, comenta aqui embaixo algo simples, mas poderoso. Comenta:
Meu padrão está subindo. Escreve isso não como frase vazia, mas como declaração consciente, porque quando você nomeia a fase com verdade, você para de tratá-la como confusão sem sentido. E ao escrever isso, você também ajuda outras pessoas a perceberem que o que elas estão vivendo talvez não seja colapso, talvez seja recalibração. Existe também uma beleza escondida nessa fase que pouca gente enxerga. Quando o seu padrão se consolida, você começa a sentir menos fascínio por aparências e mais respeito por essência. Você já não se impressiona tão facilmente com barulho, promessa, pose, performance ou validação social. Você começa a perguntar mais sobre base, coerência, profundidade, direção, paz e verdade. Isso muda seus critérios, e mudar critérios muda destino, porque o que você admira em segredo molda o que você busca, e o que você busca repetidamente influencia no que você se torna. Se você continua admirando apenas brilho externo, talvez continue perseguindo o que impressiona. Mas quando começa a admirar estrutura, firmeza, integridade e consistência, você se aproxima daquilo que realmente sustenta uma vida elevada. Esse é um sinal lindíssimo de maturidade. Talvez o ponto central de tudo isso seja o seguinte: elevar padrão é aceitar que sua vida não pode mais ser conduzida pelo piloto automático de uma versão sua que foi criada para sobreviver, e não para expandir. Em algum momento, sobreviver deixa de ser suficiente. Não porque a gratidão acabou, mas porque o chamado aumentou. Não porque você despreza o que conquistou até aqui, mas porque percebe que ainda existe muita força não utilizada, muita clareza não aplicada, muita fé não estabilizada, muito valor não expresso. E quando essa percepção amadurece, você não consegue mais fingir que está tudo bem continuar vivendo abaixo do que já entendeu. Esse incômodo não é seu inimigo. Esse incômodo pode ser o convite mais honesto da sua próxima fase. Na próxima parte, eu vou entrar na consequência dessa elevação, o que começa a acontecer no campo da prosperidade, das oportunidades, dos relacionamentos e da direção de vida, quando o novo padrão finalmente deixa de ser apenas uma sensação e vira presença. Porque existe um momento em que a vida começa a responder de forma mais evidente. E quem entende esse momento evita dois erros perigosos: se sabotar por ansiedade ou desperdiçar a colheita por falta de preparo. Quando o novo padrão deixa de ser apenas uma percepção interna e começa a se tornar presença real, a vida ao redor muda de forma curiosa. Nem sempre muda de maneira explosiva no começo. Muitas vezes muda por rearranjo. Certas portas começam a surgir sem tanto esforço forçado. Algumas ideias ficam mais claras. A intuição se torna mais precisa. O discernimento melhora. Você perde menos tempo insistindo no que já nasceu incompatível. Passa a perceber mais rápido o que combina e o que não combina. E essa clareza, por si só, já é uma forma de prosperidade, porque muita gente não sofre apenas por falta de oportunidade, sofre por excesso de insistência errada, sofre por desperdiçar meses e anos em rotas que a alma já sabia que não eram sustentáveis. Quando o padrão sobe e começa a se consolidar, você ganha um tipo de inteligência silenciosa, uma inteligência que não grita, mas guia. Uma inteligência que evita desgaste desnecessário. Uma inteligência que reduz ruído e melhora a direção. É nesse ponto que muitas pessoas começam a notar mudanças concretas nos relacionamentos. Não porque todos os vínculos melhoram de repente, mas porque a sua forma de participar dos vínculos muda. Você passa a mendigar menos atenção, a explicar menos sua essência, a aceitar menos desrespeito disfarçado de intimidade e a se desgastar menos tentando salvar conexões que só funcionavam quando você estava emocionalmente disponível para o caos. Isso é importantíssimo.
Porque uma vida elevada exige relações mais limpas, não perfeitas, mas limpas. Relações em que exista verdade, reciprocidade, respeito e compatibilidade de direção. Quando isso começa a se formar, você sente uma paz nova. E essa paz não nasce porque o mundo ficou ideal. Ela nasce porque seu padrão deixou de permitir certas invasões. Você não se torna inacessível por orgulho. Você se torna mais seletivo por consciência. E quem aprende isso economiza uma quantidade absurda de energia emocional que antes era drenada por dinâmicas repetitivas, culpas antigas e necessidades de aprovação. A prosperidade também começa a responder ao seu novo padrão de maneira muito específica. Primeiro, pelo campo da percepção. Você passa a enxergar valor onde antes via apenas rotina. Enxerga oportunidade onde antes via apenas demora. Enxerga ajuste onde antes via apenas frustração. Enxerga responsabilidade onde antes via apenas azar. Esse novo olhar muda sua relação com dinheiro, trabalho, criação, disciplina e estratégia. Você deixa de tratar prosperidade como um milagre que precisa cair do céu sem tocar sua estrutura e passa a enxergá-la como um fluxo que precisa encontrar uma mente preparada, uma energia organizada e uma identidade compatível. Napoleon Hill sempre girou em torno disso, mesmo quando falava de riqueza material. Ele apontava para a construção de uma mente que pensa com clareza, decide com firmeza, persiste com inteligência e se mantém emocionalmente alinhada ao propósito. Quando essa mente começa a nascer em você, o dinheiro deixa de ser apenas uma fantasia distante e começa a se tornar uma extensão natural do valor que você aprende a sustentar. Só que aqui existe um erro muito perigoso. Quando a vida começa a responder um pouco melhor, quando alguns sinais externos começam a aparecer, quando a energia começa a fluir de forma menos travada, muitas pessoas relaxam cedo demais. Elas confundem início de resposta com consolidação total. Recebem pequenas confirmações e acreditam que já podem voltar a ser desorganizadas. Conseguem alguns avanços e pensam que já não precisam vigiar certos hábitos. Sentem mais paz e acreditam que podem se expor novamente a tudo o que as enfraquecia. Esse é um erro clássico, porque a nova fase ainda precisa de proteção, mesmo quando começa a mostrar resultado. O fruto que surgiu ainda precisa amadurecer. A estrutura que começou a responder ainda precisa ser honrada. O padrão elevado continua pedindo coerência, e é por isso que algumas pessoas chegam perto da virada, tocam a borda da expansão, veem sinais claros de progresso e, mesmo assim, perdem força logo depois. Não por falta de bênção, mas por falta de sustentação. Uma das maiores provas de que seu padrão realmente foi elevado é que você começa a preferir constância à excitação. Essa mudança é profunda. A pessoa antiga queria picos, queria empolgação imediata, queria sentir que tudo estava acontecendo agora, de forma intensa, rápida e visível. Mas a pessoa que amadurece começa a respeitar aquilo que cresce devagar e permanece. Ela entende o valor de dias comuns bem vividos, entende a força de pequenos avanços mantidos. Entende que o extraordinário quase sempre nasce da soma paciente do aparentemente simples. Isso muda sua relação com a vida inteira. Você para de desprezar o que é repetível, para de sabotar o que funciona só porque não parece emocionante o suficiente. Para de abandonar processos bons por ainda não parecerem grandiosos. E essa mentalidade muda o jogo. Porque pessoas que constroem muito não são, na maioria das vezes, aquelas que viveram os dias mais cinematográficos. São aquelas que aprenderam a honrar os dias silenciosos. E quando isso acontece, a ansiedade começa a perder espaço. Não some de uma vez, mas perde o trono. Você percebe que não precisa verificar toda hora se a vida já respondeu. Não precisa correr atrás de sinal a cada instante. Não precisa viver em estado de cobrança contínua.
porque algo dentro de você começa a entender que o principal já aconteceu. Você começou a mudar de base. E quando a base muda, a paisagem pode até levar algum tempo para se reorganizar, mas a direção já não é a mesma. Essa consciência traz uma paz incomum, uma paz firme, uma paz que não depende de ausência de luta, mas da certeza de que a luta agora tem sentido. Você não está mais girando em círculos inconscientes como antes. Está atravessando uma fase de compatibilização, e isso é completamente diferente. Outra consequência importante é que você começa a produzir melhor sob menos ruído mental. Antes, para se sentir em movimento, talvez precisasse de muita excitação, muita conversa, muita reação externa, muita urgência. Agora não. Agora você percebe que produz mais quando protege a mente, que decide melhor quando diminui excesso, que cria melhor quando reduz contaminação emocional, que pensa melhor quando filtra influências. Isso é sinal fortíssimo de amadurecimento, porque a mente elevada começa a preferir clareza à turbulência. E prosperidade, em muitas áreas da vida, é uma consequência de clareza repetida. Quem vive confuso, reagindo a tudo, drenado por todos, não sustenta direção por muito tempo. Mas quem aprende a proteger o centro, ganha vantagem silenciosa. E essa vantagem se manifesta em decisões mais limpas, relacionamentos mais sadios, oportunidades melhor avaliadas e energia menos desperdiçada. Há também um detalhe espiritual e emocional que merece ser dito com força. Quando seu padrão sobe, você começa a sentir menos necessidade de provar para o mundo que está mudando. Isso é libertador. Você não precisa convencer todo mundo. Não precisa anunciar cada avanço. Não precisa transformar cada percepção em exposição. Existe uma segurança nova nascendo em você. Uma segurança que entende que o que é verdadeiro não precisa ser defendido o tempo inteiro. Basta ser vivido. Basta ser mantido. Basta ser honrado. Essa postura faz você crescer muito mais rápido por dentro, porque reduz o desperdício energético da performance. E toda vez que você para de performar a mudança e passa a habitá-la, ela desce um pouco mais fundo na estrutura da sua identidade. Mas eu quero tocar agora em 2 erros muito perigosos que surgem exatamente quando a vida começa a responder. O primeiro é a ansiedade de colher tudo de uma vez. A pessoa vê alguns sinais, algumas aberturas, alguns avanços e quer resolver toda a existência em poucas semanas. Quer compensar anos de atraso imediatamente. Quer acelerar tudo ao mesmo tempo. Quer curar toda a dor, ganhar todo o dinheiro, organizar toda a área, provar todo o valor, reconstruir toda imagem e viver toda a plenitude de uma vez só. Isso costuma gerar sobrecarga. E sobrecarga mal administrada pode sabotar o que estava começando a florescer. O segundo erro é o oposto, o relaxamento precoce. A pessoa se anima com os primeiros frutos e abandona exatamente os princípios que abriram a nova fase. Para de vigiar a mente, para de proteger a paz. Para de respeitar o tempo, para de cuidar da energia, para de manter os hábitos simples que estavam dando sustentação. E então começa a perder densidade de novo. Por isso, preste muita atenção. O momento em que a vida começa a responder exige mais maturidade, não menos. Exige gratidão, sim, mas também vigilância. Exige alegria, sim, mas também fundamento. Exige celebração, sim, mas também continuidade. Você não precisa viver tenso, mas precisa permanecer consciente, porque uma nova realidade não se mantém sozinha. Ela se mantém através da repetição coerente do padrão que a chamou. Se foi clareza que abriu, então continue cultivando clareza. Se foi disciplina que abriu, então continue honrando disciplina. Se foi paz protegida que abriu,
então continue protegendo paz. Se foi decisão firme que abriu, então continue decidindo com firmeza. É assim que a colheita deixa de ser evento e se torna estação. Talvez uma das marcas mais belas dessa fase seja perceber que você não sente mais tanta inveja do caminho alheio. Isso é profundo. Porque quando o padrão interno é baixo ou instável, a pessoa vive medindo a própria vida pela vitrine dos outros. Vive agoniada com o tempo alheio, com o dinheiro alheio, com os resultados alheios, com o reconhecimento alheio. Mas quando o seu padrão sobe, você começa a voltar para a sua própria construção. Você respeita mais seu ritmo, aprende a valorizar sua rota, entende que nem tudo o que parece avanço no outro seria sustentável em você se a base ainda não estivesse pronta. Isso não mata a ambição, pelo contrário, purifica a ambição. Você continua querendo crescer, mas cresce sem se contaminar tanto com comparação. E isso preserva muita força criativa. É também nessa fase que você começa a perceber que sua antiga identidade sobrevivia de extremos. Ou ia com tudo por alguns dias e depois despencava. Ou prometia demais e sustentava pouco. Ou se empolgava rápido e cansava rápido. Ou se cobrava demais e depois se abandonava. O novo padrão, porém, começa a te ensinar outra linguagem. A linguagem da firmeza, a linguagem do meio inteligente, a linguagem da continuidade. Você não precisa provar sua mudança por explosão, precisa prová-la por permanência. Esse é um princípio valioso demais, porque quase todo mundo sabe viver um dia intenso. Poucos sabem viver um mês coerente, poucos sabem viver uma estação coerente, poucos sabem preservar direção quando o entusiasmo baixa. E são esses poucos que constroem algo realmente durável. Napoleon Hill insistia tanto em persistência porque entendia que a maior parte das pessoas não perde por falta de ideia, e sim por incapacidade de sustentar uma direção quando o ambiente ainda não confirma. E talvez isso seja exatamente o que você está aprendendo agora. Talvez a sua vida esteja te treinando não apenas para desejar um novo nível, mas para permanecer nele sem entrar em colapso emocional, sem dispersar mentalmente e sem voltar a negociar com tudo o que te reduzia. Isso é treinamento de padrão, isso é refinamento de identidade, isso é preparação para um tipo de prosperidade que não vai embora ao primeiro vento. E eu quero te dizer uma coisa importante antes de seguir. Não trate os sinais pequenos com desprezo. Um pensamento mais limpo mantido durante a manhã toda já é sinal. Um não que você disse a uma energia errada já é sinal. Um dia em que você protegeu sua paz sem culpa já é sinal. Uma escolha mais madura com dinheiro já é sinal. Uma conversa que você recusou alimentar já é sinal. Uma comparação que você interrompeu já é sinal. Uma promessa pequena que você cumpriu para si mesmo já é sinal. A vida grande não chega sempre anunciada. Ela vai se aproximando nos detalhes, e quem aprende a honrar esses detalhes entra na fase seguinte com muito mais força. Porque existe sim uma fase seguinte, e ela é poderosa. É quando o padrão elevado começa a deixar de ser apenas defesa contra o antigo e passa a se tornar força criadora do novo. Até aqui, muita coisa que falamos envolvia rompimento, filtragem, ajuste, poda, consciência, vigilância, sustentação. Tudo isso é necessário, mas chega um ponto em que você não está mais apenas evitando o que te derruba. Você começa a construir de forma mais aberta aquilo que quer viver. Sua energia deixa de ser só proteção e volta a ser expansão. Sua mente deixa de estar apenas se limpando e volta a estar criando com força. Sua fé deixa de estar apenas resistindo e começa a avançar. Essa é uma fase linda e também exige sabedoria. Porque criar o novo pede coragem, clareza e continuidade em um nível ainda mais alto. Na próxima parte, eu vou entrar exatamente nisso.
O que acontece quando sua energia deixa de estar só em defesa e começa a entrar em construção ativa? E como transformar esse novo padrão em prosperidade prática, direção concreta e uma vida que finalmente reflita a altura da mudança que já começou dentro de você. Existe um momento em que a transição deixa de ser apenas contenção, poda e discernimento e começa a se transformar em construção ativa. Esse momento é poderoso, porque até então, grande parte da sua energia estava sendo usada para sair do antigo, sair de velhos padrões, sair de tolerâncias erradas, sair de distrações, sair de vínculos que enfraqueciam, sair de crenças que limitavam, sair de hábitos que sabotavam. Tudo isso é necessário, mas chega uma hora em que a sua energia precisa voltar a criar, e não apenas se defender. Precisa voltar a imaginar, planejar, construir, se posicionar, agir, produzir, direcionar. E esse é um dos sinais mais belos de que seu padrão realmente foi elevado. Você não quer mais apenas fugir da vida antiga. Você começa a desejar, com mais nitidez, a forma concreta da vida nova. Esse é um ponto que muita gente perde, porque fica tão focada em não recair, em não errar, em não se perder, em não voltar ao velho nível, que acaba esquecendo de ativar a força criadora que precisa acompanhar a transformação. Só que uma identidade elevada não vive apenas de negação. Ela vive de direção. Não basta dizer não ao que te enfraquece. Em algum momento você precisa começar a dizer sim, com clareza, ao que te constrói. Sim a uma rotina mais alinhada. Sim a um trabalho mais coerente. Sim a uma postura mais madura com dinheiro. Sim a uma nova forma de se ver. Sim a projetos que antes pareciam grandes demais para sua antiga identidade. Sim a decisões que exigem mais responsabilidade. Sim a uma visão maior de si. Quando isso acontece, a vida deixa de ser apenas uma luta para não afundar e começa a se tornar uma construção intencional. Napoleon Hill entendia isso profundamente. Ele não ensinava apenas como escapar da pobreza mental. Ele ensinava como instalar riqueza mental. E riqueza mental não é um conceito abstrato, é uma forma de pensar que gera direção prática. É uma mente que sabe o que quer, que não desperdiça energia com cada distração, que organiza o desejo em plano, que sustenta a visão mesmo quando o ambiente ainda não confirma tudo, que trata pensamento como semente e persistência como método. Quando seu padrão começa a se tornar criador, você passa a entender isso com mais profundidade. Você para de olhar para sua vida apenas pelo que precisa ser consertado e começa a olhar também pelo que precisa ser construído. Essa mudança devolve vigor, devolve brilho, devolve vontade de viver com presença. E aqui entra uma questão essencial. Prosperidade prática não nasce apenas de boas emoções. Ela nasce de energia alinhada, traduzida em ação consistente. Muita gente sente inspiração, sente sinais, sente conexão, sente esperança, sente vontade, mas não organiza isso em construção. Então, a força se dispersa, vira entusiasmo sem resultado, vira intenção sem estrutura, vira visão sem encarnação. Quando o padrão realmente sobe, você começa a compreender que emoção elevada precisa virar forma. Precisa virar agenda, precisa virar hábito, precisa virar decisão financeira melhor, precisa virar critério mais alto, precisa virar modo de trabalhar, precisa virar forma de conversar consigo mesmo, precisa virar posicionamento real diante da vida. Esse é o ponto em que prosperidade deixa de ser apenas algo desejado e começa a se tornar algo praticado. Um dos primeiros sinais dessa construção ativa é que você começa a tratar o seu tempo como matéria-prima da sua nova identidade. Não apenas como um relógio correndo, mas como recurso sagrado. Você entende que horas são blocos de destino,
que manhãs mal conduzidas criam mente dispersa, que noites mal encerradas enfraquecem o dia seguinte, que atenção é moeda, que foco é patrimônio, e então você começa aos poucos a reorganizar sua relação com o tempo. Não necessariamente de forma perfeita, mas de forma consciente. Você começa a perceber quanto da sua vida estava sendo entregue a impulsos, reações e ruídos. E em vez de apenas lamentar isso, começa a ajustar. Não porque virou obcecado por produtividade vazia, mas porque entendeu que direção exige espaço. Uma mente lotada de excesso não consegue ouvir a própria visão. Outro sinal de que sua energia entrou em construção ativa é que você começa a respeitar mais o valor do pouco bem feito do que do muito mal sustentado. Isso é maturidade elevada. A antiga identidade queria fazer tudo, provar tudo, correr para todos os lados, abrir frentes demais, começar 1000 movimentos ao mesmo tempo. A nova identidade aprende a honrar foco, aprende que uma direção bem mantida vale mais do que 10 intenções abandonadas. Aprende que consistência constrói reputação interna. Aprende que estabilidade emocional nasce também de reduzir dispersão. E isso vale para dinheiro, para trabalho, para relacionamentos, para projetos, para espiritualidade, para saúde, para tudo. Quem está com o padrão sendo elevado começa a sair do excesso teatral e entra na construção inteligente. Faz menos promessas e mantém mais processos. Fala menos do futuro e organiza melhor o presente. E isso, inevitavelmente, atinge sua relação com dinheiro. Porque dinheiro não é apenas papel, número ou ferramenta. Dinheiro também responde à identidade que o recebe. Uma pessoa que ainda trata a própria vida com improviso permanente tende a lidar com dinheiro de forma reativa. Uma pessoa que vive vazando energia em culpa, ansiedade, comparação e impulsividade também tende a vazar força financeira. Mas quando o padrão sobe e entra em construção ativa, sua relação com dinheiro começa a amadurecer. Você passa a olhar mais para fluxo do que para fantasia, mais para gestão do que para aparência, mais para coerência do que para impulso, mais para construção do que para alívio imediato. Isso não tira a beleza de desejar abundância. Pelo contrário, dá base para que a abundância não destrua você quando chegar, porque dinheiro amplifica padrão. Se o padrão é caótico, o dinheiro amplifica caos. Se o padrão é firme, o dinheiro amplifica a construção. Outro ponto forte dessa fase é que sua criatividade volta com mais pureza. Não aquela criatividade ansiosa que quer produzir o tempo todo para provar valor, chamar atenção ou sentir importância. Mas uma criatividade limpa, direcionada, útil, viva. Você começa a ter ideias com mais clareza porque o excesso de ruído diminuiu. Começa a perceber possibilidades novas porque a mente já não está tão ocupada sobrevivendo ao caos antigo. Começa a criar melhor porque sua energia está menos fragmentada. Esse é um efeito real da elevação de padrão. O ser humano criativo não precisa apenas de talento, precisa de espaço interno. E muita genialidade fica soterrada não por falta de dom, mas por excesso de turbulência mental, emocional e ambiental. Quando o padrão sobe, a criatividade ganha solo. E isso pode impactar negócios, trabalho, comunicação, projetos, oportunidades e até sua forma de se posicionar no mundo. Mas aqui existe uma advertência importante. Quando sua energia volta a criar, a ansiedade pode tentar sequestrar esse momento e fazer você construir sem base. Pode te empurrar a acelerar demais, abraçar demais, começar demais, se comprometer além do que sua estrutura consegue sustentar. É por isso que a construção ativa precisa andar junto com discernimento. O novo padrão não te transforma em alguém que corre para tudo. Ele te transforma em alguém que escolhe melhor.
E escolher melhor muitas vezes significa dizer não a boas oportunidades que ainda não combinam com a estação certa. Significa não abrir mão da paz só porque algo parece promissor. Significa não aceitar crescimento que exija o preço da sua coerência. Significa não trocar profundidade por volume. Nem tudo o que expande é avanço. Algumas expansões são só distrações sofisticadas. A verdadeira prosperidade honra a paz que a tornou possível. Há também um aspecto emocional poderoso nessa fase. Você começa a confiar mais na própria capacidade de construir do que no acaso de ser salvo. Isso muda tudo, porque durante muito tempo, muita gente vive esperando a grande oportunidade, o grande encontro, o grande momento, a grande porta, o grande acaso. E claro, oportunidades existem, portas se abrem, conexões ajudam. Mas quem eleva o padrão aprende algo maior. A vida começa a responder de forma mais consistente quando você deixa de viver como alguém que espera resgate e passa a viver como alguém que cultiva prontidão. Isso te tira da posição de carência e te coloca em postura de governo interno. Você já não quer apenas que algo bom aconteça. Você quer se tornar alguém capaz de reconhecer, receber, sustentar e multiplicar o que acontecer de bom. É aqui que muitas pessoas finalmente começam a perceber que prosperidade real não é só ter mais, é caber mais. Caber em mais responsabilidade, caber em mais verdade, caber em mais visibilidade sem se perder. Caber em mais abundância sem se sabotar. Caber em mais influência sem negociar a alma. Caber em mais paz sem sentir culpa. Caber em mais crescimento sem voltar correndo para a antiga identidade por medo de mudar demais. Esse verbo, caber, é profundo, porque muita gente quer receber mais, mas ainda não ampliou a própria estrutura interior para sustentar esse mais. Então, ou rejeita o que chega, ou bagunça o que recebe, ou perde o que conquista. O padrão elevado resolve isso aos poucos. Ele amplia sua estrutura para que o novo não seja invasão, seja continuação coerente. E uma das provas mais concretas de que você entrou nessa fase de construção ativa é que sua linguagem interna muda. Você começa a falar consigo mesmo de outro jeito, não necessariamente com perfeição, mas com mais responsabilidade. Percebe quando está alimentando o derrotismo e corrige. Nota quando está dramatizando além do necessário e volta ao centro. Observa quando está projetando fracasso e escolhe ajustar a direção do pensamento. Isso é muito grande, porque pensamento repetido vira clima interno, e clima interno vira comportamento, e comportamento vira destino acumulado. Napoleon Hill insistia tanto em autossugestão não porque gostava de palavras bonitas, mas porque compreendia que a mente é treinável. E uma mente treinada muda o tipo de realidade que você consegue sustentar. Quando sua linguagem interna começa a servir ao seu crescimento, não à sua destruição, muita coisa começa a destravar. Agora, deixa eu te mostrar uma aplicação prática disso tudo. Se seu padrão está sendo elevado e você sente que entrou nessa fase de construção, faça perguntas melhores para si mesmo. Em vez de perguntar por que nada muda, pergunte o que precisa ser repetido até mudar. Em vez de perguntar por que a vida demora, pergunte se sua estrutura já está pronta para a velocidade que você pede. Em vez de perguntar por que ainda sente medo, pergunte como agir em fidelidade, mesmo com o medo presente. Em vez de perguntar quando tudo vai melhorar, pergunte o que em você já melhorou e precisa ser mantido. Essas perguntas deslocam sua mente da queixa para a construção, e isso altera completamente o campo interno em que sua próxima fase vai nascer. Também nesta fase, você percebe com mais nitidez o poder de ambientes certos. Ambientes não são apenas lugares físicos,
São também conversas, conteúdos, estímulos, pessoas, rotinas e atmosferas mentais. Quando seu padrão está sendo elevado e entrando em construção ativa, ambientes certos funcionam como solo fértil. Ambientes errados funcionam como drenagem oculta. E a diferença nem sempre aparece no primeiro dia. Às vezes ela aparece no acúmulo. Depois de semanas em ambiente certo, sua mente ganha forma. Depois de semanas em ambiente errado, sua força se dissolve. Por isso, proteger ambiente deixa de ser luxo e vira estratégia. Você começa a respeitar mais onde entra, o que consome, com quem permanece, o que escuta e o que aceita como normal. Isso não é fragilidade, é inteligência de padrão. E talvez uma das coisas mais bonitas dessa fase seja que sua fé começa a ficar menos infantil e mais colaborativa. Você não apenas pede, você coopera, não apenas deseja, você prepara, não apenas sonha, você organiza, não apenas quer sinal, você se torna mais compatível com o sinal. Essa fé madura é poderosa demais. Porque ela entende que espiritualidade e construção não são inimigas. Entende que oração e disciplina podem andar juntas. Entende que visão e execução se fortalecem. Entende que Deus, propósito, destino, universo, princípios, seja a linguagem que você use, não anulam a responsabilidade de conduzir sua parte com integridade. E quando essa compreensão desce fundo, você para de esperar que a mudança venha apenas de fora e passa a participar ativamente dela. Eu quero te convidar a comentar uma frase simples aqui. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, eu estou construindo meu novo padrão. Escreve isso, porque há uma diferença enorme entre alguém que só sente que está mudando e alguém que assume conscientemente que agora está construindo. E quando você assume, sua postura muda, sua atenção muda, seu compromisso muda. Tudo isso nos leva a uma verdade central. Sua vida começa a refletir à altura da mudança interna quando você para de tratar crescimento como emoção de momento e passa a tratá-lo como estilo de vida. Esse é o ponto. Estilo de vida, padrão, estrutura, repetição. Não uma fase bonita de alguns dias, não uma empolgação de início de mês, não um surto de motivação depois de um vídeo forte, mas um novo modo de viver. Um modo que pensa diferente, fala diferente, tolera diferente, escolhe diferente, investe diferente, trabalha diferente, descansa diferente, reage diferente e constrói diferente. É isso que realmente muda destino. Porque destino não é um evento isolado. É a consequência prolongada daquilo que você se tornou no cotidiano. Na próxima e última parte, eu vou fechar esse roteiro com o ponto mais importante de todos. Como sustentar essa elevação de padrão sem voltar atrás. Como atravessar os dias em que a antiga identidade tenta reaparecer. E como transformar tudo isso em uma postura tão firme que prosperidade, direção e paz deixem de ser promessas distantes e passem a se tornar expressão natural da sua nova vida. Agora chegamos ao ponto decisivo, porque reconhecer sinais é importante. Entender a transição é importante. Perceber os testes, os filtros, os desconfortos e a construção ativa também é importante. Mas nada disso se sustenta se você não aprender a permanecer. E permanecer é uma arte que quase ninguém domina. Muita gente sabe começar, pouca gente sabe continuar. Muita gente se emociona com a visão. Pouca gente organiza a vida para honrar essa visão quando o entusiasmo diminui. Muita gente se sente forte no dia da clareza. Pouca gente mantém coerência nos dias comuns. E é exatamente aqui que o destino de muita gente se separa. Não no desejo inicial, mas na capacidade de sustentar o novo padrão sem voltar atrás cada vez que a antiga identidade tenta recuperar o comando.
A antiga identidade não desaparece de um dia para o outro. Esse é um erro de expectativa que destrói muitos processos bons. A pessoa acha que, porque entendeu algo profundamente, nunca mais será puxada para velhos pensamentos, velhos medos, velhas tolerâncias ou velhos impulsos. Não é assim. Durante um tempo, a versão antiga ainda reaparece. Às vezes em forma de cansaço, às vezes em forma de autossabotagem sutil, às vezes em forma de vontade de desistir só um pouco, às vezes em forma de comparação, de pressa, de desânimo, de nostalgia do conhecido, de vontade de aliviar a tensão voltando ao que era familiar. E é justamente nessa hora que você precisa parar de se assustar com o reaparecimento do velho e começar a fortalecer a permanência do novo. Porque não é a ausência total de conflito que prova sua elevação. É a forma como você responde ao conflito sem entregar de novo o governo da sua vida. Napoleon Hill falava de persistência porque entendia que a mente humana sofre ataques de dúvida justamente quando está mais perto de consolidar uma nova direção. E isso continua profundamente verdadeiro. Os dias de maior vulnerabilidade nem sempre são os dias de dor intensa. Às vezes, são os dias comuns, os dias em que nada parece dramático, mas a vigilância relaxa. Os dias em que você pensa que uma pequena concessão não fará diferença. Os dias em que a mente diz que já caminhou o suficiente, que pode se permitir voltar a certos padrões só um pouco, só hoje, só por conforto. É assim que muita gente perde densidade, não por um grande erro, mas por pequenas permissões repetidas. E é por isso que sustentar um padrão elevado exige consciência contínua, não paranoia, não rigidez doentia, mas consciência, presença, responsabilidade sobre aquilo que você está alimentando todos os dias. Talvez a primeira chave para não voltar atrás seja essa: pare de negociar com aquilo que você já reconheceu como destrutivo. Isso é forte, mas libertador. Enquanto você continuar tratando certos padrões como opções aceitáveis em dias de fraqueza, eles continuarão reivindicando espaço. Se você já percebeu que determinado ambiente te drena, não negocie. Se já percebeu que determinada forma de pensar enfraquece sua fé, não negocie. Se já percebeu que certo hábito fragmenta sua disciplina, não negocie. Se já percebeu que certas conversas te jogam de volta na escassez, não negocie. O que destrói muita gente não é ignorância completa, é clareza desobedecida. É saber o que precisa ser cortado e manter aberto por apego, medo, costume ou preguiça emocional. A partir de certo ponto, crescer exige encerramentos firmes. A segunda chave é aprender a vencer o dia e não apenas imaginar a vida inteira. Isso muda tudo. Porque quando a visão cresce, a ansiedade pode tentar fazer você carregar o peso de anos em uma única manhã. Pode te fazer pensar em tudo o que ainda falta, tudo o que ainda não mudou, tudo o que ainda precisa ser organizado, conquistado, curado, construído e manifestado. E isso paralisa. O padrão elevado não se sustenta carregando a vida inteira no colo emocionalmente. Ele se sustenta vencendo o dia com dignidade, pensando melhor hoje, protegendo a paz hoje, sendo fiel hoje, cumprindo a própria palavra hoje, mantendo uma pequena disciplina hoje, rejeitando o que te enfraquece hoje, honrando um bloco de foco hoje, terminando o dia melhor do que começou. É assim que grandes mudanças se estabilizam. O futuro deixa de ser uma montanha esmagadora e começa a ser uma sequência de dias bem governados. A terceira chave é construir um relacionamento mais forte com sua própria palavra. Isso merece ser repetido porque é um dos pilares mais poderosos de qualquer transformação. Quando você promete algo a si mesmo e cumpre, mesmo que pequeno, sua identidade ganha força.
Quando promete e quebra repetidamente, sua identidade perde a autoridade interna. E ninguém sustenta um padrão elevado se a própria mente aprendeu que sua palavra não vale muito. Então, reconstrua esse crédito, não com promessas gigantescas, mas com fidelidades concretas. Diga menos a si mesmo, mas cumpra mais. Assuma metas que possam ser honradas. Faça combinados realistas com sua rotina. Proteja esse acordo interno como algo sagrado. Toda vez que você mantém a própria palavra, algo em você se fortalece silenciosamente. E essa força acumulada vira base para sustentar prosperidade, clareza, paz e continuidade. A quarta chave é entender que recaída emocional não precisa virar retorno estrutural. Isso é crucial. Você pode ter um dia ruim sem transformar isso em destino. Pode se sentir abalado sem decretar fracasso. Pode oscilar sem desistir. Pode cansar sem se abandonar. A antiga identidade tenta convencer você de que qualquer tropeço prova que nada mudou. Mas isso é mentira. Um tropeço só vira retorno completo quando você entrega a narrativa inteira ao erro. Quando você diz para si mesmo que perdeu tudo, que voltou ao início, que não adiantou nada, que sempre será assim. Não. Às vezes você só teve um dia mais fraco. Às vezes só foi um momento de pressão. Às vezes só precisa recalibrar e continuar. O padrão elevado não exige perfeição. Exige retorno consciente, exige capacidade de corrigir rápido, exige humildade para ajustar sem dramatizar, exige firmeza para recomeçar no mesmo dia, se necessário. A quinta chave é proteger seu centro nos dias em que o mundo parece mais barulhento, porque haverá fases em que tudo ao redor vai querer capturar sua atenção. Problemas, pessoas, urgências, notícias, comparações, cobranças, medos, pendências, memórias antigas. E se você não tiver um centro minimamente protegido, qualquer vento muda sua direção. O que significa proteger o centro? Significa preservar momentos de silêncio. Significa escolher melhor o que entra na sua mente. Significa não dar a qualquer voz o direito de definir seu valor. Significa lembrar com frequência quem você está se tornando. Significa reduzir exposição desnecessária a ambientes e conteúdos que te desalinham. Significa criar um espaço interno em que sua visão possa respirar sem ser esmagada pelo ruído externo. Isso não é isolamento doentio, é inteligência, é estratégia de permanência. A sexta chave é tratar sua paz como estrutura de produtividade e não como luxo opcional. Muita gente só respeita paz quando sobra tempo. Mas quem entendeu elevação de padrão percebe que paz protegida produz melhor, decide melhor, sente melhor e constrói melhor. Paz não é passividade. Paz é ausência de guerra interna desnecessária. Paz é mente menos contaminada. Paz é energia menos dispersa. Paz é condição para ouvir direção com nitidez. Quando sua paz vira prioridade real, você para de entregá-la barato, para de desperdiçá-la, tentando convencer quem não quer entender, para de sacrificá-la em conexões que só funcionam com desordem, para de trocá-la por urgências artificiais. E isso muda profundamente a qualidade da sua vida. Porque uma pessoa em paz não necessariamente tem menos batalha, mas atravessa a batalha sem ser destruída por dentro. Existe ainda uma chave espiritual e mental que sustenta tudo isso. Lembrar continuamente quem você não quer mais ser. Não para viver preso ao passado, mas para não romantizá-lo. A mente tem tendência a esquecer o preço do padrão antigo e lembrar apenas do conforto familiar que ele dava. Então, em momentos de vulnerabilidade, recorde com honestidade o que aquele padrão custava. Quanto tempo foi perdido, quanta energia vazou, quanta paz foi negociada, quanta força foi enterrada, quantas oportunidades morreram por falta de sustentação, quantos ciclos se repetiram. Essa memória consciente não serve para a culpa, serve para a lucidez,
serve para proteger sua decisão de não voltar a caber em uma versão sua que já ficou pequena demais para a visão que você recebeu. E então chegamos a um ponto profundo demais para ser ignorado. Prosperidade, direção e paz deixam de parecer promessas distantes quando você transforma seu novo padrão em algo normal para o seu cotidiano. Esse é o segredo. Normalizar o elevado, fazer da clareza algo comum, fazer da disciplina algo natural, fazer da fé algo constante, fazer da boa gestão emocional algo repetido, fazer da proteção de paz algo padrão, fazer da coerência algo cotidiano. O que hoje ainda exige atenção consciente, amanhã pode virar natureza fortalecida. É assim que a vida muda de verdade. Não quando você vive alguns dias extraordinários, mas quando torna extraordinários certos padrões internos que antes pareciam difíceis de manter. Napoleon Hill entendeu algo que vale ouro. O mundo externo sempre tenta negociar com a firmeza interna de quem decidiu crescer. E se a firmeza é rasa, o ambiente vence. Mas se a firmeza é treinada, o ambiente começa a se reorganizar ao redor dela. É por isso que não subestime o poder de permanecer. Permanecer num pensamento melhor. Permanecer numa decisão mais alta. Permanecer numa rotina mais limpa. Permanecer numa visão mais coerente. Permanecer numa frequência mais digna daquilo que você pede. Há uma força criadora na permanência que pessoas apressadas não conseguem compreender. Elas querem evento, mas é a permanência que cria estação. É a permanência que transforma lampejo em identidade. É a permanência que faz da mudança algo irreversível. Talvez agora você consiga olhar para esses 16 indícios de outro jeito. Talvez perceba que eles não eram avisos de colapso, mas sinais de recalibração. Talvez entenda que o cansaço com certas distrações não era frieza, era refinamento, que a solidão em certos ambientes não era rejeição, era deslocamento de frequência, que a sensibilidade ao que você tolera não era exagero, era ajuste de valor, que as perdas que doeram não eram apenas negativas, eram limpeza de rota, que a urgência de se organizar por dentro não era pressão vazia, era chamado de estrutura. Que os testes não eram castigo, eram consolidação. Que o novo desejo de construir não era ansiedade pura, era o início de uma fase criadora. E talvez o mais importante, talvez você entenda agora que elevar padrão não é virar outra pessoa de um dia para o outro, mas deixar de alimentar todos os dias a versão que mantinha sua vida abaixo do que já era possível. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo com toda firmeza. Não traia essa fase por alívio rápido. Não se devolva a lugares que custaram sua paz. Não trate como exagero a consciência que nasceu em você. Não ridicularize sua própria visão só porque ela ainda não se materializou completamente. Não chame de loucura a sensação de que já não cabe mais em certos padrões. Existe uma parte da sua vida tentando nascer através da sua decisão de permanecer. E ela precisa mais da sua fidelidade do que da sua pressa. Então, daqui para frente, quando a dúvida aparecer, lembre-se, você não precisa sentir tudo perfeito para continuar. Quando o medo aparecer, lembre-se, medo não precisa ter poder de comando. Quando a nostalgia do velho padrão aparecer, lembre-se do preço dele. Quando a ansiedade pelo resultado aparecer, lembre-se de que raiz vem antes de fruto. Quando um tropeço acontecer, lembre-se de que corrigir rápido vale mais do que dramatizar. Quando o mundo ficar barulhento, lembre-se de proteger o centro. Quando o desânimo tentar convencer você de que nada mudou, lembre-se de quantas coisas dentro de você já não aceitam mais o antigo. Isso já é prova de mudança. Isso já é sinal de elevação. Isso já é o começo de outra vida. E eu quero encerrar com uma verdade simples, mas poderosa. O seu novo padrão não precisa nascer perfeito.
Ele precisa ser honrado. Se for honrado, cresce. Se crescer, fortalece. Se fortalecer, sustenta. E quando sustenta, a vida responde. Responde com mais clareza, responde com mais direção, responde com oportunidades mais compatíveis, responde com paz menos negociável, responde com prosperidade mais coerente, responde com uma sensação profunda de que você finalmente começou a se tornar alguém capaz de habitar a vida que um dia parecia distante. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Meu padrão foi elevado e eu não volto atrás. Escreve isso como compromisso. Escreve isso como marco. Escreve isso como quem entendeu que já não pode mais tratar a própria vida como improviso permanente. E compartilha este vídeo com alguém que está passando por uma fase estranha, silenciosa e intensa. Porque talvez essa pessoa não esteja desmoronando. Talvez esteja sendo elevada